Alô? Quem que entrou aí? Olá! É Kyoko, tá certo? É sim, isso! E Olá, aí, tudo muito bom? prazer, gente! Gente, eu Você sou uma falou que ia ratinha fazer cor-de-rosa, né? tá? Oi? Eu sou uma ratinha cor-de-rosa, invadindo aqui um pouquinho o desenvolvimento aqui do jogo. Primeiramente eu quero muito agradecer a vocês por estar valorizando cada vez mais esse Brasil. Porque esse jogo é incrível, cara. Eu tô muito ansiosa pelo esse jogo. Isso, tamo junto. Tamo junto. Você tá acompanhando aí, tá vendo os vídeos? Eu fico olhando o Instagram, eu fico olhando as coisinhas. Só que daí eu não sabia se era uma live que podia. Quer dizer, se eu podia perguntar nessa call as coisas. E daí eu, tipo assim, pô, eu vou perguntar se pode, né? Fazer uma Claro, livezinha vamos. perguntando. Porque eu quero muito saber um pouco mais. E daí eu já fui pegando as coisas, fazendo algum tipo de perguntas. E tipo assim, nossa, muito. Tá muito bonito. E, nossa, de coração, obrigada, gente. Que isso, tamo junto, eu que agradeço. A gente agradece, né, por tu tá vindo aí. Tem o restante do pessoal aí que também tá ajudando a desenvolver. Se vocês quiserem falar aí, pessoal, dá um oi. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é o Gold, sou um músico. Você é um músico? Aproveitando que a gente tem um músico aqui do jogo, eu posso perguntar umas coisinhas? Ou não pode perguntar ainda? Ele é um dos músicos, mas... Se eu puder responder. Tipo assim, você vai valorizar cada cultura musical do Brasil ou vai ser pra história do jogo? Vai ser alguma coisa diferente, mais fictício? A gente tá querendo fazer as músicas puxados para música brasileira mesmo. Porém, claro que talvez, dependendo da cena, sim, pode ter algo mais específico. Nossa, que legal. E vai ter também, a gente vai poder ter o acesso no Spotify? Aí é com o Daniel. A gente já tem uma no Spotify, se você quiser olhar. Eu vou dar uma olhada, não sabia dessa não. Manda o link, ô Dani. Eu não sabia do Spotify. Mando sim, inclusive, boa noite, pessoal. Boa noite. Muito feliz de ter vocês aqui, essa galerinha aqui já reunida. Eu vi que o pessoal já começou ali, o Vitor já tá com a tela da build. E em primeiro lugar, agradecer por todos vocês que estão aqui presentes e que nós possamos cada vez mais aumentar essa comunidade. Meu objetivo é cada vez começar uma vez por mês uma conversa dessa, e conforme a comunidade for crescendo, aumentar isso para uma vez a cada 15 dias e fazer todo esse processo aí com vocês. Então, já peguem como dica que conforme a gente tiver mais gente na comunidade participando das conversas, essas conversas vão correr mais vezes. Eu coloquei ali no bate-papo geral um link que leva até a música que a gente tem disponibilizada do Cardic. Ai, muito obrigada, cara. Muito obrigada. Eu vou estar acessando o meu Spotify hoje, sem falta, para poder ficar escutando. Aproveitando, Daniel, que você tá aqui, essa iniciativa de abrir as portas para poder a comunidade falar é muito nobre, porque tem muitos jogos brasileiros que não abrem essas portas, que nem vocês estão fazendo, a gente poder estar conversando, poder conhecer um pouco mais do jogo. Muito obrigada de coração, vocês são exemplos lindos e maravilhosos, então por favor continue assim. Caramba, fica até sem jeito aqui, né? Não fica sem jeito não, pô. Eu agradeço muito por isso. É algo que a gente, desde o passado, a gente fala bastante que é algo que a gente queria praticar. Então, tudo que vocês estiverem comentando a partir dessa call até as próximas vão ser coisas extremamente relevantes, tanto para o desenvolvimento, financiamento futuro que a gente tem pretensão de fazer, e para todas essas questões de processo. Só para complementar a sua pergunta, que você tinha feito questionamento se iria ter tudo disponibilizado no Spotify. A gente já tem essa primeira disponibilizada no Spotify. Nós vamos ter algumas outras que vão ser promocionais, que vão estar disponíveis futuramente no Spotify. Mas a questão da soundtrack a gente ainda não tem definido como que vai ser. Se vai ser completamente liberado no Spotify, ou se num primeiro momento, pra gente conseguir prestigiar
E também agradecer a participação das nossas pessoas da música. A gente vai ter uma soundtrack separada dentro da própria Steam. Então é algo que a gente ainda tá pensando, não tem martelo batido. Então podem ficar tranquilos nisso, mas é algo que a gente tem bastante nuances aí, campo pra pensar no que fazer. Ô, louco. E, tipo assim, vai ter uma música, assim, cantada de abertura? Eu quero muito saber se eu vou poder cantar junto. Porque eu sou dessa, de ficar escutando a mesma música e ficar cantando junto. É muito legal. Então, essa que tem no Spotify é a nossa música que é cantada, de abertura. Ai, Então, que legal, cara. Essa aí já é. E a gente pensa, sim, no futuro colocar outras, mas por hora é essa que a gente tem. Mas nada que nos impeça de, no futuro, quem sabe fazer. Eu tenho uma outra pergunta. Foi escolha de vocês escolherem produtores de conteúdo, tipo End, né? Porque eu conheci pela estação HD vocês, esse projeto lindo e maravilhoso. Eu agradeço muito ele por ter apresentado esse projeto. Daí eu já fui seguindo, já fui entrando no Instagram, entrando no Discord. Então, mano, eu tô muito feliz. E eu quero saber se foi uma coisa que vocês já estavam pensando nisso ou foi uma coisa por acaso. Então, desde que a gente começou o processo, o nosso jogo é um jogo que a gente tem a vontade de ter o alcance mundial, para fora do Brasil também, mas é um jogo que, como a gente tá fazendo a cara do Brasil, a nossa vontade é que seja um jogo que abrace muito o Brasil e a comunidade brasileira. A gente parou e pensou, beleza, qual é a melhor forma de fazer isso, que pegar os influenciadores nacionais e levar isso até a comunidade deles. Daí foi a partir daí que nós fizemos todos esses processos de parcerias com ele e com alguns outros. Daí foi a partir daí que a gente começou todo esse processo com eles. Então foi algo que nós realmente pensamos desde o início do desenvolvimento. E marketing também, né? Se você conseguiu chegar até o jogo porque você viu lá no End e tal, sim. Que tá dando certo. Eu tinha perguntado se você viu a arte dele de líder de ginásio. Sim, tá aqui na minha live, eu tô fazendo live aqui, conversando com vocês, o pessoal da minha live também tá doido, eles também vão fazer algumas perguntas, tá? Eu cheguei a perguntar antes de estar iniciando essa live, se eu poderia estar fazendo, então essa live tá sendo gravada, tá, gente? Caramba, e vai ser usada contra você no tribunal. Não, de boa, pode gravar aí. Entendeu? Eu tinha perguntado antes, eu achei que era só uma call de conversa, daí então eu fui lá e perguntei se podia, daí o desenvolvedor, foi o Vitor? Foi o desenvolvedor. Foi o Vitor que falou que podia, então eu fui aqui toda alegre fazendo. Merda joga pra mim, entendi. Eu acho legal, então, a gente abrir para as perguntas do nosso amigo aí, o Guilo Kit, eu não sei se é assim que pronuncia. É, assim mesmo. Olá, acertou. Você falou ali que também já fez até um bloquinho de notas, então vamos revezando aí, cada um faz uma pergunta e pode perguntar. Ô, louco, 10 perguntas, então pode começar, meu querido, porque eu já fiz algumas perguntas, você pode fazer. Vou escolher uma aqui que é interessante. Isso eu vou deixar na batalha aqui bonitinho, se vocês quiserem depois também. Se tiver alguma pergunta da batalha. A segunda que eu fiz aqui, ela é boa porque é uma pergunta que eu quero responder. Vocês respondam? Porque eu quero fazer um jogo Pokémon, um estilo Pokémon. É um dos meus sonhos aí. E é uma pergunta que eu quero muito que você responda, que é importante. A questão, assim, dos cards. Vai ter uma opção da gente poder relacionar com os cards, tipo, conversar, sei lá, brincar, ter tipo, um afeto melhor com eles, de amizade, e não ser só batalha forçada o tempo todo? Quer que eu responda, Daniel? Pode responder essa. Tu já conversou sobre isso, então pode falar. A gente pensa assim em mecânicas do tipo de você ter algum tipo de relação com o seu Cardica, alguma conexão ali, ou sistema de amizade, alguma coisa do tipo, porque tem uma mecânica bem legal que a gente pensou pra fazer em cima disso, a gente não pode revelar ainda, mas tem. Com certeza vai ter algo a mais, não vai ser só uma rinha de bicho, né? Mas a gente não tem, tipo, 100% estruturado ainda o que vai ser, tá ligado? Mas com certeza vai ter, porque é uma parte importante do jogo também, né? O jogo inteiro você tá ali capturando os bichinhos, interagindo com ele e tal, e você só batalhar com eles é meio paia, né? É triste. Tem que ter algo a mais. É uma coisa que eu sempre reclamo de Pokémon, porque todo jogo é basicamente só batalha. Você não tem um afeto muito melhor com os bichos. E é triste. Só então,
Vamos pensar, ver uma outra aqui. Questão assim dos cards, né? Que eu não sei como falar. É card, eu não sei. Mas. Vou chamar de card. Card. É isso. Eles estão já feitos, todos os modelos feitos, ou tipo, vai mudando conforme o jogo vai avançando? Não estão todos feitos ainda, inclusive o nosso modelador tá na call, ele é o Pedro ali, o Niteri, que vocês usam todo nome esquisito, eu não consigo falar nenhum. Não é isso daí mesmo, mas os modelos, eles não estão todos prontos e seguem uma constante evolução. Eu acho que o exemplo mais claro disso, acho que é o nosso macaquinho lá, o Sagoragi, que acho que ele tá na 3ª versão. Caraca. Ô, louco. Tanto em questão de design e função dele da animação, porque a primeira versão ele tava meio curvado, aí pra animar ficava mais difícil. Aí também aí vai mexendo mais, crescendo o projeto, essa arte ficou melhor, vamos mexer nisso aqui nele. Uhum. A gente tá focando muito na qualidade, sabe? Então, a gente faz alguma coisa, aí acaba vendo que não tá muito legal. Se precisar, a gente refaz do zero, sabe? Então, igual o Pedro falou, o macaquinho é trabalho, a gente tá... Acho que agora conseguiu chegar pelo menos visualmente ali na versão, é bem legal. A versão de agora ficou a melhor, eu acho que ficou a mais original em cima. O outro ele tava bem mais macaquinho mesmo, não tinha tanto um design próprio, sim. Um macaquinho colorido aqui. Esse aqui você já vê, ele já puxa um pouco mais. Isso. Não é tão... Ele tem uma inspiração dos outros, mas esse é mais original. Uhum. Saquei. E agora, pra deixar os outros fazer uma pergunta, né? Porque não pode ser só eu, acredito. Tipo, é sobre a data do jogo, que foi colocado na Steam. Se por algum acaso, quando tiver perto do lançamento, o jogo tiver muitos bugs, vocês vão, sabe, alongar a data ou vão, tipo, tentar corrigir o máximo de bug possível em curto período de tempo? Não se preocupe, a gente vai evitar ser um cyberpunk da vida. Cyberpunk da vida foi ótimo. Basicamente. É difícil prever como é que vai estar perto da data do lançamento, mas o objetivo é sempre lançar sem bugs, né? Que é meio delusional, mas se der. Ou com, tipo, nenhum bug que afete de forma grosseira a gameplay, né? Que sejam só coisas mais minors ali. E a gente vai corrigindo depois de lançar. Mas a gente não vai fazer nada absurdo do tipo, lançar o jogo injogável. Mesmo que precise atrasar um pouco, né? Não tem como fazer isso. Tá bem. E agora pode deixar o resto responder, porque só eu ficar triste, vai. Eu posso, gente? Eu tenho uma pergunta pode. muito legal aqui. Por que vocês escolheram uma Índia? A Índia que aparece em algumas imagens, ela tem algum porquê da história? Como é que vai ser? Quer responder essa, Daniel? Você que tá mais... Foi mal, tava falando com o microfone mutado. Aí é o gênero. É normal, todo mundo passa por isso um dia. Então, daí eu vou retornar um pouco para a história da GG Studios, que é o nosso estúdio que está produzindo o Cardic. Quando eu fundei a GG Studios, eu sempre tive a vontade de fazer jogos, não todos os que fossem ser feitos, tudo mais pelo estúdio, mas que a maioria pudesse retratar sobre questões do Brasil. Então, um pequeno spoiler que não tem muito a ver, porque não é uma realidade para hoje, mas nós temos outro jogo engavetado, que foi o primeiro projeto do estúdio, que ele fala sobre o período de escravidão no Brasil, vamos supor. É um jogo que tá engavetado, não é realidade para hoje, nem pro futuro ainda, porque hoje a gente tá focando 100% no Cardic. Mas quando eu tive a ideia do Cardic, eu pensei, poxa, por que a gente não contempla povos que tem no Brasil mesmo?
Tanto que o card, que ele se passa no Cerrado Brasileiro. O Cerrado Brasileiro, ele é muito característico por ter ainda uma questão muito forte do indígena. Além do indígena, ainda também tem muito forte a questão de povos ribeirinhos e povos característicos da região do Cerrado que nós queremos muito explorar. E daí nós entramos num consenso de que de todos esses povos ali da região do Cerrado que nós queríamos explorar, o que a gente acabou pensando que agregaria muito bem, linkando com a questão da história, a questão do povo indígena. Daí por isso que a gente começou com os 2 personagens, que são irmãos, e até para dar um pequeno spoiler que não é prejudicial, o jogo ele começa numa reserva indígena. Então, desde esse princípio, tem toda essa pegada. Então, é realmente com o objetivo de linkar pela questão do povo que tem na região ali do Cerrado Brasileiro, que é onde se passa o jogo. Nossa, eu tô muito feliz de saber disso, porque a minha avó, ela era indígena aqui de Peruíbe, e ela se casou com um português, então quando eu vi a Índia, eu falei, nossa, que linda, cara. Eu me apaixonei por ela, pela arte que vocês fizeram dela, do jeito que ela é mostrada também em algumas gameplays, eu fiquei muito feliz de coração. Pô, que legal. A gente agradece muito. Alguém tem mais alguma perguntinha? Enquanto isso, Vitor, se tu conseguir ver... eu não sei se só pra mim tá acontecendo isso na gameplay, mas tá dando queda de FPS. Eu acho que é na transmissão. Eu acho que é porque eu tô minimizado, talvez? Agora tá? Tentei de novo. Dá um golpe. Não, ainda tá. Ué. Eu ainda tô com o Discord de Nitro, velho. Discord sendo Discord, né? Discord sendo Discord, gente. Infelizmente Aqui no meu acontece. deu uma melhorada. Então, Não, deu uma melhoradinha. Agora caiu. Agora caiu. Tadinho. Enquanto... Peraí que eu vou começar o evento. Eu coloquei começar o evento, mas nem cliquei em começar mais. Agora sim começou o evento de fato aqui no Discord, gente. Se alguém tiver alguma pergunta também, pessoal, pode ir fazendo. Só pra contextualizar vocês aqui. Eu sou o responsável pelo estúdio, então eu sou muito responsável pela parte tanto de business e marketing. O Vitor é o nosso responsável por toda a parte de programação e parte técnica do desenvolvimento. Aí nós temos a Carol. A Carol, ela é do nosso time 3D. Se vocês perceberem algumas imagens que nós temos das casas que foram construídas, toda a questão da estrutura, construção da casa, a texturização ali, bloquinho por bloquinho, foi ela que fez com muito carinho para vocês. Nossa. Nós temos aqui também o Pedro, que é o Nicherik 3D. Ele é o que dá vida aos nossos bichinhos, às nossas pessoas no jogo. Nós temos o Koji aqui também, que ele é do nosso time da parte sonora. Então, caso vocês tenham alguma pergunta direcionada para alguma dessas áreas, pode estar fazendo. E também das outras áreas que o pessoal não conseguiu podem estar perguntando também, que aqui tranquilamente a gente se vira nos 30 para responder para vocês. Gente, eu tenho que falar uma coisa assim, que eu tô de queixo caído, por causa que eu não tinha reparado nas casas. E agora que você falou, realmente as casas estão muito bem feitas. Olha aí. Fala dela. A Carol, ela disse que tá só de ouvinte, mas ela deve estar muito feliz agora. Eu tô. A gente agradece muito. Uma coisa que a gente tem feito muito e batido na tecla é que a gente quer sempre entregar o melhor, porque se vocês pararem pra ver, nos últimos anos cresceu muito o número de jogos parecidos com Pokémon que foram lançados na Steam. Sim. Mas só que tem muitos desses jogos que nada mais é do que uma cópia escrachada que não tem um acréscimo pro estilo do jogo. O nosso objetivo é realmente tornar algo bem único. Então podem ter certeza que cada um de nós hoje desenvolvendo o jogo são pessoas que têm extremo carinho não só pelo jogo, mas por vocês também que têm um interesse em estar jogando esse jogo no lançamento. Gente, só por curiosidade, mas como eu sou muito fã também do Bag, da Bagdex, ele também está aqui no Discord. Ele tem alguma coisa aí? Vocês podem falar alguma coisa, se ele vai estar aparecendo também no jogo? Então, ele não vai estar aparecendo no jogo, mas é que quando ele começou a
quando ele começou a desenvolver as coisas dele, foi o mesmo período que nós também começamos. Então houve uma troca de figurinha ali, uma breve conversa. Por isso que ele tá lá, tá aqui, nós estamos lá. Por conta disso mesmo, respeito mútuo, digamos assim, de desenvolvedores de jogos que estão fazendo jogos do mesmo nicho. Só foi uma pura coincidência a gente começar juntos. Ai, mano, porque tipo assim, vocês são universos diferentes, né? Ambos, um vai ser em 2D e outro vai ser 3D, e ambos dando essa valorização do Brasil, a fauna, a cultura. Eu não sei se vai ter comida também, mas eu gostaria de saber se vai ter comida, se vai ter vestimenta também. Nossa, seria muito legal também. O jogo vai ser dublado? Então, em questão de vestimenta, nós ainda não paramos pra pensar tanto no quesito de personalização, porque o próprio Bag, no jogo dele, o fator personalização é algo muito, muito forte. Tanto que os personagens iniciais, você pode criar eles do zero, os nossos eles já são pré-definidos, então não é algo que a gente parou pra focar tanto, porque a gente já tem um pré-definido, digamos assim, que, como eu sempre falo, não é martelo batido, mas já é algo pensado. Na questão de alimentos, comidas e tudo mais, a gente também não tem um posicionamento sobre ainda, porque é algo a ser estruturado. A gente estuda, busca bastante informações sobre o leque de coisas do Brasil para trazer mais desse fator único sobre o Brasil. E também sobre a questão de dublagem. Hoje, aqui para mostrar, para falar para vocês, o Cold ele tá fazendo um estudo na área, focado para ver como que vai ficar em questão dos bichinhos, como que vai ficar melhor o som que eles falam, tudo mais, se fica melhor a voz, eles falando o nome deles, ou uma vozinha, ou um barulhinho. Em questão de dublagens de personagem, hoje a gente não tem um foco nisso por um ponto bem simples. É algo que custa muito dinheiro. E como o Card, que é nosso primeiro projeto, pender para algo tão custoso talvez não fosse o melhor ponto. Então não é algo que a gente visa hoje. Claro, se no futuro houver uma oportunidade muito boa, nós abraçaríamos. Mas não é nosso foco hoje por conta disso. A gente não tem mão suficiente. Nossa, muito obrigada pela resposta. Eu gostei que vocês estão pensando nisso. Mas ainda não é oportunidade ainda, porque tá sendo desenvolvendo o jogo. Mas muito obrigada, cara. Muito obrigada de coração. Por falar em comida, tu já viu o Koshipiri? Que ele não é comida, já deixar bem claro, mas você conhece ele? Eu vi a arte dele no Instagram. Ele é tão famoso que fizeram uma comida baseada nele. Então, gente, pra quem tá me assistindo aqui na Twitch, por favor, segue eles no Instagram, porque tá muito maravilhoso as artes deles. Olha só, manda tua tweet no chat. Mando. Acho que foi o Kenai, eu não lembro. Eu sempre confundo vocês dois. Foi o Kenai. O Kenai, ele é um seguidor nosso, não sei se dá pra dizer assim, é um colega, um amigo, sei lá. E ele ajudou a prototipar ali, ó, a coxinha. Ele fez ali o concept e a gente gostou tanto que vai colocar ele no jogo. Fez algumas alterações, assim, pra... Ele tava aqui quando tudo era mato. Exatamente, ele tava aqui quando tudo era mato. E Nossa, gente. Ele deu essa ajuda aí, ficou muito bom. E o Nick Cage também, o nosso mod aí, também estava aqui quando tudo era mato. E tem um javalizinho que ele ajudou a prototipar também, que vai estar dentro do jogo. Que legal, gente. Muito obrigada. Cara, imaginar que os fãs às vezes acabam ajudando muito em criação de personagem. Foi só uma arte de brincadeira, talvez, pra eles, mas vocês levaram em consideração. Sim, com certeza. Cadê a Twitch? Calma, meu querido, eu vou pegar. É que eu tô muito ansiosa. É que tá o Nel. Gente, o Nel, ele faz um produtora de conteúdo lindo e maravilhoso. Ele também tá aqui na cal, ele tá só escutando. Mas eu sou super fã seu, tá? Eu também assisto seus vídeos. Mas se você tiver mais perguntas, então, Guilo, você que tá com o bloco de notas aí... Você que falou que tá com bloco de notas, eu tô aqui só improvisando, porque foi tudo no improviso, gente. Eu tava só vendo umas perguntas e algumas delas são muito cedo pra ser respondidas agora. Então vou deixar pro futuro. Ai.
Aqui, ó, se alguém aí da Twitch fizer uma pergunta, pode passar pra gente também, tá? Claro, claro. Por enquanto o pessoal tá gostando muito do bate-papo, tá, gente? Vocês estão sendo muito maravilhosos. Vocês estão respondendo muito bem as minhas perguntas, apesar que algumas perguntas são meio vagas. Pode falar, Nel. Isso. Então, eu tenho duas perguntas para fazer. Uma é a respeito das paletas de cores, que a gente sabe que as cores elas têm diferentes preferências nas faixas etárias ou características culturais, e eu queria saber qual que seria a ideia da escolha das cores no jogo, se tem alguma referência, alguma coisa. E quando eu lembrar da segunda pergunta, eu faço. Bom, o nosso artista não tá aqui, né? Os nossos artistas não estão aqui para responder de forma mais técnica. Mas o que eu posso falar ali, pode complementar depois, o Daniel, a gente busca muita inspiração no estilo de anime ali, do Genshin, Zelda, Estúdio Ghibli e tal. E também do Brasil em si, né? Tipo, as cores que tem aqui, a gente tá usando os animais daqui, a paisagem vai ser inspirada aqui. Então tem que trazer muita referência do que tem aqui mesmo. Talvez as cores mais vivas e tal, pra parte de cenário. Em questão de calendário, vai ter calendário de evento? Você diz em questão evento de comunidade ou evento que a gente vai presencialmente? Eventos do jogo. Tipo assim, carnaval ou algumas coisas de cultura mesmo. Vai ter no jogo? Então, nesse aspecto, a gente não parou pra pensar nisso porque a gente colocou como meta ser batida o lançamento mesmo, pleno. Mas não é algo a se descartar, porque até como o jogo tem um foco no Brasil, o Brasil possui várias datas comemorativas únicas. Então não é algo a se deixar descartado. Mas hoje é mais um daqueles pontos que a gente não pensa muito nisso. A gente tem uma questão muito, muito bacana que a gente pondera muito, trazendo para essa questão de metas e tudo mais, que nós temos como planejamento fixo 24 meses de produção pós-publisher. Que só para elencar para vocês um pouco do nosso processo, eu acho que a gente nunca abriu isso para a comunidade, afins e tudo mais. Hoje a gente está em busca de uma publisher, tanto que, como a gente já falou para vocês diversas vezes, a gente tem a pretensão também de fazer um financiamento coletivo, e pós esses recursos, daí vão ser 24 meses de desenvolvimento, que daí entra naquela questão do lançamento em 2025. Então o mesmo ano da Bag Dex também vai ter esse... Nossa, que legal. Sim, mas a Bag ela vai ficar muito provavelmente mais focada pro primeiro semestre, a nossa vai ficar focada no segundo semestre, então vai ser um jogo do estilo no Brasil por semestre, digamos assim. Daí tem uma questão também que eu gostaria de trazer para vocês, não sei de qual estado vocês são, tudo mais, mas nós tivemos recentemente, nós já participamos de 3 eventos físicos. Nosso primeiro foi em julho do ano passado, Stum Festival em Florianópolis. Agora, no início de junho, nós tivemos em Joinville, na Super XP. E o maior evento que nós tivemos, que foi o final de junho agora, que estivemos no Big Festival. No Big Festival estivemos com o stand, estivemos ali participando do palco principal do The Anime. Foi uma experiência simplesmente fantástica. Daí, só para alinhar o roadmap com vocês, nós vamos fazer ali depois um roadmap de eventos, caso vocês tenham interesse. Futuro caso case com a região que vocês estejam, tudo mais. Agora, em agosto, nós vamos estar no Stum Festival novamente em Florianópolis. E o próximo evento certo é no final do ano, no Dream Festival em Porto Alegre. E daí tem um terceiro evento que eu não posso dizer o nome, porque não está garantida a nossa participação. Mas caso esteja um evento que vai ocorrer em São Paulo, simplesmente gigante. Nossa. Mas eu não vou dizer qual que é o nome do evento e tudo mais, porque não é algo garantido. Aí você quer matar essa ratinha aqui, Aí- porque eu aí sou de São Paulo, mano. Não faz isso, não. Essa aí, pessoal. É a E3, não é, Daniel? A E3 que vai voltar agora em São Paulo. É que a E3 agora mudou pra São Paulo, gente. Daí a gente Ai, vai E3. nossa. Não é brincadeira.
Mas muito boa, assim, igual o Daniel falou. É muito. Não é fácil fazer um jogo assim, né? Que tem um calendário com todas as datas comemorativas. Mas é uma ideia se pensar ali, de repente, pra alguma coisa fazer dentro do jogo. Enfim, a história do jogo, ela se desenvolve por um período de tempo. Então, quem sabe a gente não coloque alguma coisa do tipo. Mas não dá pra prometer. Porque é realmente um escopo muito grande. Ou seja, eu dei uma ideiazinha. Uma coisa um pouco Deu sim. legal. Não sei se seria mais simples, né? Mas a questão de variação climática, se de repente tem chuva ou calor, alguma coisa que interfere tanto na batalha como na gameplay, alguma coisa assim. Boa pergunta. Foi uma pergunta? Eu não vi nem o que tava falando. Perdão. Ele falou se teria eventos climáticos. Não vi quem falou. Foi o Doctor. Ah, aqui pra mim você tá mutado. Eu acho que meu Discord bugou. É o meu também. Mas pra mim você tá mutado. Eu não entendi se foi uma pergunta ou se foi uma sugestão. Nil, você pode repetir sua pergunta, por favor? Foi pergunta? Dr. Nil? F. F, doutor. F, Neo. Eu acho que sempre pode, gente. Vamos acreditar que foi uma pergunta. Ele perguntou se teremos eventos climáticos. Chuva, sol quente, vento. O jogo definitivamente Não, é tem. que a minha conexão tá meio ruim. Ah, tá. Você tá ouvindo a gente bem? Você tá ouvindo a gente agora? Minha conexão tá meio ruim aqui, mas era a pergunta mesmo. Ah, beleza. A gente vai ter um sistema já confirmado de dia e noite dentro do jogo. E possivelmente entram sim mudanças climáticas. Não sei dizer até que ponto essas mudanças vão impactar na gameplay, né? Por exemplo, se você encontrar uma batalha na chuva, enfim, todo o ambiente ali é afetado pelo clima e os ataques talvez de água vão ter buff, enfim, não consigo te responder até que ponto vai influenciar, mas vai ter sim, de alguma forma. Tá, deixa eu pegar uma aqui que é interessante. Twitch, eu não seguinte, entendi sua pergunta. Poderia fazer sobre novamente questão de levels, vai essa ser muito difícil pergunta, upar por no favor? jogo, porque tem uma coisa que eu odeio em Pokémon também, que principalmente em Heart Gold, cara, eu passei 10 horas só upando Pokémon. Foi chato. É uma coisa aí que eu sempre gosto de perguntar nesse tipo de jogo, porque é importante pra minha paciência e pro meu estado de espírito não ficar maluco. Eu posso falar essa, Vitor? Por favor. Perfeito. Esse é um ponto bem interessante, que é algo que eu e o Vitor a gente sempre tava conversando. Que uma coisa que me pegou muito Obrigada, eu vou estar perguntando colocar pra vocês três assim que eles terminarem de exemplos de responder. jogos. Tá bom? O Pokémon Sword, Tenten e o Pokémon... Os Pokémon de 3DS, vamos colocar aí. O Pokémon Sword... Quem tiver mais perguntas podem estar perguntando o que eles estão respondendo, tá? Pokémon, todos farmam XP. Porque pra mim tirou um pouco do ciclo de competitividade de upar level no Pokémon Sword. No Tenten já não me agradou muito, porque se vocês forem ver um pouco característico no Pokémon, se você vai enfrentar o primeiro ginásio do Pokémon, geralmente o líder do ginásio tem 3 Pokémons com níveis que vão aumentando de pouquinho em pouquinho. Começam 12, 13, 14, vamos por aí sim. O Tenten, tu vai enfrentar o primeiro líder de dojo, já tem 6 Tentens em nível altíssimo, e o Tenten ainda tem a questão que você não consegue ter um farm de XP em comunidade dos seus bichinhos. Você tem que farmar XP um por um na raça. Tanto que uma vez eu comentei com o Vitor que eu perdi 3 vezes do primeiro líder de dojo de Tenten. E, tipo, depois da terceira derrota, eu vi que eu precisava estar num level muito acima. Daí eu passei horas bufando o level dos meus Tentens pra ir na 4ª vez vencer. Isso me foi algo muito maçante. Mas Pokémon, antes deles fazerem essa premissa de que todos os Pokémons upam level só se um batalha, eles tinham a premissa que você podia carregar um item em um Pokémon pra ajudar na questão de level ser upado nos outros Pokémons. Daí a gente tem Level uma coisa... share. Isso mesmo, Code. Daí... Experience share, quer dizer. Isso, bem lembrado. Daí a gente tem uma coisa que a gente pensa
não é oficial, é algo que tá sendo pensado. Eu vou até perguntar pro Vitor. Vitor, eu posso falar isso com a comunidade ainda hoje? Ou ainda tá muito em fase de estruturação, pelo menos a questão da ideia? Aquilo que a gente falou lá do level? Isso, da observação Eu e acho tudo que mais. não, acho que não. É segredo. Pô, Segredo não! Faz isso não! Vamos deixar na. Eu vamos vou deixar- chorar! mas pra acalentar o coração de vocês, não vai ser algo, tipo, extremamente fácil, como os novos Pokémons, que batalhando com um, todos os seus outros vão upar muito level, e não vai ser algo hardcore que vai necessitar que você gaste 10 horas só pra upar pra ir pra um ginásio. Sim, assim. sim. Tipo, Ou seja, não vai ser como os Pokémons modernos, nem os Pokémons antigos. Isso. Vamos procurar um meio termo. Vai ser o melhor do mundo dos dois. Amém. Respondendo aí, não vai ser uma progressão cruel. Isso. De verdade. Gente, a Switch tem uma pergunta aqui na minha live. Eu não sei se vocês vão poder responder, porque nem eu entendi muito bem. Mas como Perfeito. vocês sabem um pouco mais do assunto, ela perguntou: o game vai ter Start Easter Skins? Isso. Easter eggs? Então, Se a gente contar, ele deixa de ser easter egg. Ah! Porque aquele negócio. Eu vou easter egg- ficar triste! Isso Eu vou é ficar muito triste! Vocês não estão conseguindo colaborar comigo hoje! Easter egg é pra ser algo escondido, engraçadinho e tal, mas uma coisa que pode ter certeza é que alguns dos monstrinhos já são easter eggs por si só. isso. Então, resumindo, gente, vai ter sim, só que eles não vão falar. É isso. O que é? É isso, pô. Vamos esperar até 2025. Até 2025, gente. A gente vai morrer de ansiedade, vamos, mas vai ter. Uma coisa agora que eu gostaria de comentar com vocês é que pra nós é algo extremamente crucial. Se vocês forem ver, a gente tá sempre alimentando as nossas principais redes, que são o Instagram, o YouTube e o Twitter também, que a gente alimenta menos, mas a gente ainda mantém uma base de alimentação. A gente é primordial pra nós que vocês, que estão aqui nesse momento, que amam já o projeto, continuem acompanhando, e além disso que vocês disseminem a palavra do Cardic para outras pessoas também terem interesse nisso. Porque conforme nós vamos aumentando a nossa comunidade, é algo exponencial. Conforme hoje a gente tem aqui 20 pessoas que estão assistindo a live. Se daqui na próxima conversa forem 50, depois 100, a gente vai ter muito mais munição, digamos assim, para que a gente consiga gás para desenvolver as coisas cada vez mais e atualizando vocês. Então, o ponto-chave do nosso desenvolvimento são vocês, que são nossa comunidade. Vocês são ali o nosso ponto-chave para a gente ter realmente a percepção de que o que a gente está fazendo é na direção certa e que cada vez mais pessoas estão interessadas nisso que a gente está desenvolvendo, do que não é para nós, é para vocês mesmos. Então, esse é um ponto muito importante, que até se vocês quiserem ver mais conteúdo saindo no YouTube, com trailers, novos tipos de postagens no Instagram, a gente precisa muito desse feedback, desse apoio de comunidade. Tanto que até um spoilerzinho que a gente fazia ano passado, mas só que não era bem estruturado, a gente quer voltar a fazer logo na questão do Instagram. Se vocês forem ver no Instagram do Cardic, a gente tem coisas focadas em a Carpedia, que é a nossa Pokédex, digamos assim, que daí a gente puxou pro Carpedia para pegar um pouco mais do âmbito de enciclopédia. A gente tem muitos monstrinhos lá já. Mas uma coisa que a gente quer começar a fazer, não sei se num curto ou médio prazo, é a questão de posts também mostrando os bichinhos mais no 3D. Então, essas são pegadas que a gente quer trazer para aumentar também a margem de conteúdo que a gente está mostrando para vocês. Mas para isso, como eu falei, a gente precisa muito que vocês abracem cada vez mais isso, pessoal. Gente, eu vou dar essa pausa de presente na sua live. Então, eu vou agradecer agora. Obrigada a todos que estão dando follow, a todo mundo que tá dando sub, tá? Eu não esperava por isso, não. Eu tô muito emocionada aqui. Tô muito obrigada de coração. Eu sou pequenininha ainda, como uma ratinha, mas eu também quero ser grande que nem vocês e ajudar cada vez mais o seu projeto incrível de vocês.
Muito obrigada. Quem ganhou foi o Lucas Tonix. Não sei Sim, quem é, sim. mas tá aí Muito obrigada, tá aí. gente. Parabéns, Lucas. Tá. Deixa eu perguntar agora se vai ter. Como que eu posso dizer? Ai, gente, eu até perdi o foco. Perdão. Se vai ter. Como que eu posso dizer? Os eventos já falei. Eu queria saber um pouco das cartas. Vocês se inspiraram nas cartas de Digimon, de Pokémon? Como é que foi? Na hora de usar as habilidades do. Qual que é o nome dos bichinhos, perdão? Dos Cardix. Dos Cardix. Cardix ou Cardix? Os Cardix. Isso, os Cardix. Das cartas, o que a gente pode falar assim, principal? Elas. O nome do jogo vem por conta da existência das cartas. Então, os cards de encantamento que vieram do nome Cardic, né? Ou ao contrário, sei lá. A gente colocou dessa forma para substituir ali o que seriam os ataques de Pokémon. A gente viu uma forma mais interessante do usuário poder interagir com esses ataques e não só ficar tipo uns retângulos chatos ali na tela. E abrir o leque de possibilidades para mais coisas, porque quando você faz isso, você tem todo ali um mundo de card game, não para criar um card game dentro do Monster Catcher, mas para pegar mecânicas interessantes que eles possuem e agregar no nosso jogo, sabe? Sim. Faz sentido? Responde a sua pergunta? Faz muito sentido. Eu lembrei bastante do Tekken, né? Por causa das cartas e tal. Eu achei que a gente ia usar elas pra capturar também. No começo. Será? Será? Eu não sei. Vazou. Então, muito obrigada, gente. Quem tiver mais perguntas aqui na live pode falar. Uma questão interessante também que a gente até pensou. Eu acho que isso daí já é meio que. Pode falar, Vitor? Sobre essa questão das cartas? Pode, acho que não tem nada das cartas. Depende. Fala aí. Além da questão da coleção de monstros, também vai ter um sistema para você colecionar as cartinhas. Isso Vai ter algumas cartinhas exclusivas, especiais, que precisam ser encontradas de acordo com o que vai avançando na história. Nossa, que legal. Sim, isso é uma coisa legal que dá pra trazer dos card games, que é você também ter a coleção das habilidades ali, né? No formato de cartas, então. Agrega bastante pro jogo. Opa, desculpa. Pode falar. Posso perguntar pro meu amigo aqui? Vai. Kenai mandou perguntar. Vai ter um estilo específico como inspiração pra trilha sonora do jogo? Estamos querendo muito se basear na questão do Brasil em si, porém fazer de uma forma que o estrangeiro, não só apenas os brasileiros gostam, mas também os estrangeiros. O meio termo entre Brasilzão e game em si. Isso posso falar. Gente, vão deixando aqui na lista de desejo na Steam, tá? Os desenvolvedores estão sendo maravilhosos. Eu tô muito emocionada. Eu só tenho que agradecer essa reunião que tá tendo aqui da comunidade com os desenvolvedores. É muito difícil ter desenvolvedores com isso, com essa oportunidade da gente estar falando, conversando com eles. Então, por favor, acessem Steam e deixem na lista de desejo, tá? Muito obrigada de coração pra quem tá assistindo aqui a live. Isso. Hoje o nosso principal foco do jogo é em português e a tradução para o inglês. E quem sabe, não é algo que eu tô falando que vai acontecer, mas a gente sabe que hoje são 3 comunidades que amam o nosso jogo. A brasileira, que é nosso foco, a pessoa fluente em inglês, e tem outro que nos agrada muito, que é o público japonês. Que lá é onde tá o nosso
rival, né? O Pokémon. E daí a gente tem como objetivo, quem sabe, dando tudo certo, de fazer uma tradução também pro japonês. Não é algo que tá confirmado, tanto que se você for na Steam, tá confirmado só o português e inglês. Mas é algo que dando certo, tendo tempo pra tal, a gente quer fazer. Porque meio que um meme que eu vou falar, mas é a realidade. Lança o Pokémon novo. A Game Freak fala, não deu pra traduzir pro português. Ô, louco, foi tudo porque combinado. não temos tempo. Daí, Tô dá 24 vendo, horas, gente. chega uma única pessoa do Brasil Muito e traduz obrigada, o jogo inteiro. família, de coração. Então, Vocês tipo, são é algo que a maravilhosos, gente cara. pensa, assim, Vocês são mas muito é aquela bons. situação que eu falei lá nas primeiras falas. É algo que demanda muito a mão que a gente vai ter pra conseguir chegar nisso. Mas não é algo que a gente fala, não vai ter não. A gente gostaria, mas é aquela coisa, tem que ver se vai rolar. Boa, se tiver japonês, agora tem que ter o anime. É isso. Super concordo. Tem que ter animação depois dessa. Um anime card que É o anime card aqui. Coloca aí, hashtag anime card Beleza. aqui, gente. Vou pegar aqui minha última pergunta. Vai ser a minha última, né? Não vou ter mais outra. Relação assim, tipo, memes. Vai ter muito memes, vai ter pouco memes, tipo. Ou vai ter vai ser equilibrado? Como é que eu faço essa parte? A gente tem uma coxinha com pernas, cara. Cara, eu acho que talvez. Então, uma coisa que a gente sempre conversou é que não tem como tirar 100% dos memes existentes no Brasil. Uma fala polêmica aí do Daniel, né? O Daniel foi de base por falas polêmicas. Ah, desculpa, gente, cortou aqui minha cortou aqui, desculpa. A gente tem algumas coisas do âmbito memístico, digamos assim, como a própria coxinha. A gente tem algumas coisas não reveladas que são desse ciclo meio de meme, mas só que o nosso objetivo não é focar nisso, como se fosse um pilar do jogo. Vão ter essas pitadas leves, mas não é o objetivo ser algo que você olhe e fale, não, Card que é um jogo que é do estilo Monster Theme e um jogo meme. Não, isso não. É algo que a gente quer fazer com sutileza dentro do jogo. Aí sim. Bom, e já que foi a minha última pergunta, eu já vou deixar aqui só pra falar uma parada. Cara, valeu por responder minhas perguntas, tipo, são coisas que eu vou guardar. Principalmente quando eu vou fazer o meu jogo estilo Pokémon, eu vou, tipo, vocês me ajudaram demais nessa parte. Foi muito importante pra mim ter essas perguntas respondidas. Valeu demais, cara. A gente que agradece muito, a gente fica muito feliz. Você vai usar Unity? Cara, Já sabe? 3D eu não vou conseguir fazer, não. Vai ser puramente... 2D também, tranquilo. Unity consegue fazer 2D de boas. Então tá de boa. Dependendo aí, pode chamar nós aí que a gente ajuda. Ah, isso aí sim. Dá as dicas ali de alguma coisa. Boa, gostei. Agora desse... pode falar. Ô tio, o jogo vai ter Shine? Então, é algo muito forte, muito existente em qualquer jogo do estilo. Mas a gente ainda não parou pra pensar. Tipo, já discutimos isso. Até pra deixar uma coisa bem aberta pra vocês. Eu acho que dentro do nosso time, os que amam muito questão de Pokémon do nicho, os mais apaixonados sou eu e o Code. A gente já chegou a debater, a gente já quebrou muita cabeça. Humildade sempre aí, né? Vocês já perceberam? Não, tipo assim, eu sei mais de Pokémon que o cara que fez Pokémon, gente. Brincadeira. Eu sou ex-editor da Bobapédia. Então, tipo... bravo no time. Então, tipo, gente, é algo que a gente já quebrou muita cabeça pra pensar, mas, sendo sincero com vocês, a gente ainda não conseguiu encaixar isso dentro da proposta do jogo. Mas aí entra naquela nuance que dentro da estrutura de gameplay montada, quem sabe entra em algum momento. Mas a gente ainda não conseguimos linkar. Por quê? Vou explicar aqui pra vocês bem rapidinho. Uma das premissas do Pokémon, tipo, depois que você zera o jogo, ou até os outros jogos do tipo, como Coromon, Tentem, Nexomon, digamos, depois que você não tem mais o que explorar do modo história, você tem muitos jogadores que fazem aquelas runs focada em pegar os shines dos Pokémons. É realmente uma proposta muito boa, bacana e tudo mais.
Mas a gente tem algumas outras premissas que possam substituir isso, quem sabe? Não tô falando que vamos substituir. Mas temos. No Pokémon você tem a premissa de caça shines. No nosso jogo a gente tem a premissa de você completar o teu livro de card, sabe? Então são propostas que podem ser semelhantes, mas são diferentes, que podem complementar ou podem substituir algumas já existentes nos jogos do estilo. Mas de certa forma, a parte sobre caçar shinies em Pokémons já não é algo complementar? O Não, tema sim. É algo complementar à história. Mas eu digo no sentido de, quem sabe, possa ser um complementar que possa ser substituído por nosso complementar, que é a caça às cartas, vamos supor. Ah, entendo. Tudo entra dentro do... Foi você que perguntou, Nick? Sei. Tudo entra dentro do escopo, né? Tipo, se tu parar pra pensar o que você quer que tenha dentro do jogo, olhando ali os jogos no estilo e coisas que a gente mesmo criou, fica um jogo gigantesco. E aí você tem que ir podando pra encaixar, tipo, o principal, tá ligado? Entendi. Não é tipo, tá, a gente odeia Shine e não quer Shine. Mas tipo, igual tu falou, é algo complementar. Vai dar pra fazer Vai dar pra fazer toda a base do jogo, a história, não sei o que, bonitinho, e encaixar isso. Se der, tipo, show, tá ligado? Mas se não der, a gente tem que podar. Uma coisa que eu vou trazer aqui pra vocês, que daí são números de outros estúdios que desenvolveram outros jogos. Vamos pegar 2 exemplos. Pokémon. O Pokémon, se eu não me engano, não lembro se foi Sword and Shield ou Scarlet and Violet. Em 3 dias passou de milhões de cópias. Então, tipo, ele investiu muito, mas teve o retorno também em dias. Essa é uma nuance muito grande em aspecto de escopo de desenvolvimento. Você geralmente aumenta o teu escopo de produção do que vai sair no seu jogo de acordo com mais receita que você tem disponível para o desenvolvimento. Vamos pegar um exemplo, Tentem. Tentem é um jogo que eu sou apaixonadíssimo. É um jogo que trouxe a proposta de MMO, trouxe a proposta do online ali. Além disso, é um jogo muito completo em questão das ilhas, os monstrinhos, o sistema dos lumens deles, tem até o sistema de ovos para você ter o cruzamento ali entre Tentens para que pudesse nascer um com status, avisos perfeitos e tudo mais. Tem até algumas premissas bem distintas e muito únicas dentro do jogo. Então é realmente um jogo de escopo muito completo. Mas o Tentem é um jogo que rodou com 1,1 milhão de dólares de investimento. Ou seja, na época, ele tava com uma média de quase 7 milhões de reais para a produção do jogo. Então, realmente, um escopo gigantesco do Tentem. Eu amo Tentem. Mas é um jogo que teve disponível verba suficiente para fazer isso, sabe? Então, entra muito também nessa questão do quanto a gente tem para conseguir executar. Daí entra nessas contrapartidas aí, digamos. Daí até pra reforçar pra vocês também, não é algo que vai acontecer hoje. Eu acho que a gente já tinha falado pra vocês sobre financiamento coletivo, é algo que a gente tá pensando pro ano que vem, em momentos mais oportunos, perto de eventos e tudo mais. Mas é realmente isso. Tem mais de 60% a 65% do dinheiro recebido pro desenvolvimento veio do financiamento coletivo deles, que foi no Kickstarter. Então, é realmente essa questão da comunidade impulsionar o projeto, o desenvolvimento, que daí, conforme isso acontecer, maior fica o corpo e escopo do projeto. E até para dar um spoilerzinho para vocês, no nosso financiamento coletivo vai ter um modo de doação que se chama... Nossa, me deu um branco agora, gente. Acontece, tá todo mundo nervoso. Nossa. Uma coxinha e um uma coxipiri e um fresguará. Uma coxipiri e um fresguará pra você, é o nome dessa doação. Que daí o que acontece? Geralmente a gente vai lá, compra uma coxinha, toma um suquinho, daí fechou. A gente chamou o nosso de coxipiri com fresguará, que até spoilando pra vocês, tem um bichinho que vai chamar fresguará, que é do Guaraná. Que daí é uma doaçãozinha de R$10 que vai ter no nosso financiamento, caso você ainda não queira comprar o jogo, mas queira ajudar no projeto. Então até a gente usou desse meio memístico
pra linkar a coxinha e o nosso. Eu já ganhei meu guaranazinho. sub, entendeu? Eu ganhei um subzinho aqui, então eu vou usar pra isso, tá? É isso. Eu vou usar pra isso. Tá dando uma hora. Eu já. quero jogar o joguinho, é Tiverem as isso. últimas perguntas. Agora é E a venha hora. logo o card. Isso. Não, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Eu estive lá na Big, eu conheci a equipe, cara, o projeto de vocês tá muito legal. Olha só. E eu queria, na verdade, voltar um pouco atrás, quando vocês estavam falando do tópico das cartas em si, de colecionar. Eu tenho uma questão, vocês podem já ter até respondido, mas eu não sei porque eu cheguei uns 10 minutos atrasado. Que é sobre vocês. Na verdade, são 3 pequenas questões. A primeira é: você vai montar um deck individual para cada Cardic? Ou ele já vem com um deck individual de ataques? Você fez essa mesma pergunta no Big, talvez? Eu não lembro, talvez. Porque eu lembro de ter respondido algo assim lá. Né, é que teve. Nossa, Muita gente. muitas pessoas perguntaram justamente isso lá no Big pra gente. Qualquer coisa relacionada a deck, tipo, de um card game mesmo, de você puxar as cartas no turno e ser aleatório e tudo mais, isso tudo a gente tá analisando ainda a possibilidade. Tá vendo ali o que encaixa melhor no jogo. Se é ter o deck, se tiver o deck, cada Cardic vai ter o seu set de cartas, né, no seu deck, por conta da limitação dos ataques. Se não tiver, cada um vai ter de 4 a 5 cartas que tu seleciona antes da batalha pra fazer a estratégia, tá ligado? Mas não tá definido ainda. A gente tá analisando. Show. As outras perguntas eu acho que agora não são mais muito relevantes. Era mais tipo sobre se for. Porque se vocês forem investir nesse sistema de cartas separado do próprio Cardic, se vai ter algum meio de obter essas cartas, tipo pacote, e se elas vão ter raridades diferentes pra destacar na. Raridade, sim. Independente se a gente seguir o método de decks ou das cartas mais. Obrigada, Lucas, você tá ajudando pra caramba. pré-setadas, Continua assim. cada ataque, os ataques vão ser, tipo, fortes ou fracos dependendo da raridade, né? Escalando ali, sei lá, comum, esse meio clichêzão. A gente vai pensar na nossa. Parada de pacote, não. É quase... Dá pra falar que é quase descartado. Beleza, isso mesmo. Obrigado, gente. Que isso, mano. A gente agradece. É isso então, rapaziada? Posso fazer a última pergunta? Claro. Pra não ter- eu sei que vocês vão depois continuar a fazer esse lindo jogo. A gente vai ter alguma dificuldade com a personagem que a gente for usar? Tipo assim, a gente vai ter que ter aquela necessidade de comer, de fazer piquenique, tirar foto, essas coisas que a gente gosta simples, mas a gente gosta bastante nesses jogos. Tudo depende de como vai andar o escopo. Se a gente perceber que vai dar para colocar isso no jogo, a gente pode até colocar, mas não. Se não São der, coisas complementares, né? É isso aí. Isso, hoje não passa no nosso roadmap de desenvolvimento como uma prioridade. Mas é que nem o pessoal falou aí, se dentro do escopo tiver mão pra isso e tempo hábil. Vontade de fazer, sabe? tipo, tudo é o que a gente mais tem. É. A gente não tem mesmo inteira, porque a gente faz no tempo livre, né, por enquanto, e tá caçando investidor, ou publisher e tal. Mas a gente tem muita vontade de fazer esses complementares, que no final é o que dá a alma do jogo, né? Ter esses detalhes. Mas não tem como, não posso te confirmar isso agora. Não tem como. Ok, agora realmente é a última pergunta. A gente vai ter, como vocês falaram que vai ter brinde, essas coisas, e também vai ter o negócio coletivo, né? A campanha coletiva, que nem foi do Bagdex. Eu quero saber se a gente também vai ter oportunidade de dar nossa doação para poder a gente estar acessando o beta do joguinho. Vai ter essa como? A gente vai ter algum cargo aqui no Discord, alguma coisa assim, nesses brindes? Camiseta, talvez? Nessas questões, a gente está estruturando a questão de premiação para cada nível de contribuição. A gente já está fazendo os rascunhos, desenhos e tudo mais.
não tem as coisas de martelo batido, mas a gente já tá estruturando, obviamente. Porque é algo que ainda vai demorar, digamos assim, 8, 10, 12 meses para ocorrer, mas é algo que já deve ser feito planejamento de forma bem prévia. Nessas questão de camisa, essas coisas eu não consigo dar uma certeza para vocês, mas questão tipo de beta fechada, essas coisas é algo sim que a gente pensa. Assim como aquelas doações também que você pode estar ajudando em algumas coisas bem específicas. Você vai poder tomar um café com o Daniel aí, se você doar 20. Ó, que legal. Vou adorar tirar uma foto com o Daniel. A bagatela aí de 25k. Feito por você, inclusive, o café, tá? Você vai pagar. Mas a gente tem sim essa vontade. É algo que a gente tá desenhando o escopo desses grupos de contribuições. Então, fiquem tranquilos que logo, não logo tipo amanhã, mas no momento certo vocês vão começar a receber spoilers de cada nível de contribuição. Nossa, Sim. que legal. Eu já tô muito ansiosa. A gente agradece muito. Tem até um cardinho novo ali que eu vi agora, hein? Ó, eu depois vou ver. Eu não vi ainda. Tão importantes, senhores. O Lucas da minha live acabou de falar assim: pegar monstrinhos, colecionar cartinhas bonitinhas, melhor gênero de jogo. E ele está certo, eu só posso dizer isso, ele tá certo. Mas é isso, rapaziada. Acho que a gente vai encerrar por aqui. Nossa. Vocês têm uma mensagem final aí, Daniel, pessoal da equipe, Code. Vocês querem Carol, falar, pessoal? Daí depois que vocês falarem, eu finalizo aqui. É aquilo, eu só quero agradecer a presença de todo mundo que veio, agradecer por conta que se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui, porque literalmente o que tá dando força mais pra gente é literalmente o apoio do público. O apoio de vocês é o que tá fazendo a gente, mesmo indo aos trancos e barrancos, a continuar no projeto. E é isso. Valeu a todo mundo. Então, gente, realmente agradecer muito vocês. A gente tá muito feliz desse primeiro bate-papo. O próximo bate-papo, como eu falei que a gente vai começar em escopo mensal, o próximo vai ficar ou para o dia 26 ou para o dia 27 de agosto. Eu vou confirmar com vocês posteriormente, mas já podem deixar isso na agenda de vocês, dia 26 ou 27 de agosto. Que vai dar um mêsinho e pouco. Vamos tentar, hoje a gente bateu um recorde no máximo de 15 pessoas simultâneas. Vamos ver se daqui a um mês a gente consegue de 15 aumentar para 25. Conforme for, a gente vai aumentando de pouquinho em pouquinho. A gente agradece muito a vocês, como o Code falou, o Victor falou, como o resto do pessoal também pensa muito nisso. Hoje, o que a gente fez, o que a gente está fazendo é graças a vocês e por vocês estarem conosco nesse processo de desenvolvimento. E vamos com tudo, pessoal, que daqui para frente a tendência é só melhorar cada vez mais. A gente agradece muito e também desejamos para vocês um ótimo resto de sábado e um ótimo domingo, pessoal. Abraço aí para vocês. Abraço. Boa. Obrigado, valeu. Valeu, rapaziada. Valeu. Vocês, informações todas, foi muito legal, assim, tá sabendo tudo que vocês estão produzindo. A gente tem um contato mais próximo, conseguir tanta informação, tá um pouco mais inteirado, isso é muito bom. Espero que tenha mais oportunidades dessas. A gente agradece muito. Valeu.